Pedro Abílio traz as primeiras informações do lado alvinegro nessa véspera de jogo pelo Brasileirão. Um abraço, boa noite, Abílio. Um abraço, Cirilo. Muito boa noite para você, para todo mundo ligado aqui na turma do bate-bola, sustentando uma sequência, né, que já chega a 6 partidas sem derrotas na temporada. O time do técnico Jorge Sampaoli chega para essa data FIFA em busca de mais uma vitória que pode, inclusive, colocá-lo ali mais próximo dos primeiros colocados. O Atlético está vislumbrando assumir a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. O Galo quer ficar livre de vez de qualquer tipo de chance de rebaixamento e, especialmente, brigar em duas frentes, né? Não só pelo título da Sul-Americana para chegar à fase de grupos da Libertadores, mas se garantir na principal competição continental também, quem sabe, via Campeonato Brasileiro. Estamos há 11 dias, né, Cirilo, Edu Panzi, ouvinte da turma do bate-bola, galera que nos assiste no YouTube, e pintou há pouco, viu, Cirilo, Panzi, turma, um vídeo na rede social do Lanuceiros. Uma página de torcedores do Lanús publicou há pouco uma imagem do estádio Defensores del Chaco, já sendo plotado para a grande decisão. Está no YouTube Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, para quem está acompanhando a gente. O Defensores del Chaco está passando nesses últimos dias pelos testes finais da Conmebol. O estádio em Assunção vai receber Lanús e Galo na grande decisão da Copa Sul-Americana. E começou já a plotagem do estádio, segundo essas imagens que circulam nas redes sociais. A Conmebol está abrindo agora à noite, viu, Cirilo, uma nova remessa de ingressos. Ingressos para o público geral da decisão na Copa Sul-Americana. A turma que não conseguiu comprar na semana passada, garantir ingressos para os setores destinados às equipes, tem uma nova oportunidade. Há também alguns setores específicos, né? Setores dos times para categorias 1 e 2. Lembrando, ingressos ali na casa, né, do categoria 1, pouco mais de R$1.000, R$1.060 na cotação atual, ingresso vendido em dólar, e também há aquela categoria em que os ingressos custam cerca de R$700. Decisão da Sul-Americana se aproximando, mas antes o Galo tem 2 compromissos importantes. Joga no fim de semana contra o Red Bull Bragantino e amanhã, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. A preparação foi finalizada hoje cedo na cidade do Galo, Cirilo, e você trouxe em manchete. São 3 ausências para o técnico Jorge Sampaoli. 2 na zaga, Ivan Roman e Júnior Alonso, jogando com Chile e com Paraguai, respectivamente. E sem o Alan Franco, com a seleção equatoriana, a tendência é de um Atlético diferente, mas especialmente com o Sampaoli acreditando que pode escalar o que há de melhor nessa partida contra o Fortaleza, que vai ser a despedida da torcida antes dessa decisão de Copa Sul-Americana. Então a gente vai ter retornos de jogadores que estavam suspensos no fim de semana na Ilha do Retiro, não enfrentaram o Sport, o Bernard e também o Juan. O zagueiro, inclusive, tem grande chance de ser titular. Vamos observar o que vai fazer o Sampaoli sem 2 peças, né, nesse sistema. E o Alan Franco ausente, e tem as opções aí de recuar um pouquinho o Igor Gomes para jogar ao lado do Alexander. Ele tem também a possibilidade de colocar o Fausto Vera de novo no time. E apostando, né, Cirilo, que nesta quarta-feira, depois de 501 gols como profissional, o Hulk, que será homenageado hoje em material da Galo TV, mais tarde eles vão publicar essa homenagem do Hulk que aconteceu na Arena pelos 500 gols ultrapassados como jogador profissional. Deve ser titular amanhã. Estamos acreditando que entra com o Hulk, com o Dudu e com o Bernard, o técnico Jorge Sampaoli, para essa 16ª rodada. Há quanto tempo a gente fala, né, desse confronto contra o Fortaleza que está por ser realizado, Cirilo? Nós estamos falando de um jogo da rodada 16, né, do Campeonato Brasileiro. O Edu, em que pese, o que para mim é um escárnio, a gente tem um jogo da rodada 16 em meia rodada que deveria ser a 34, e o escárnio 2 quer ter um jogo em meia data FIFA, em que pese isso tudo, o tal do desequilíbrio técnico que o Alexandre Simões adora falar, é um jogo muito importante para o Galo, é o Galo podendo vencer, chegar a 46 pontos, figurar no G8 que foi citado pelo Sampaoli no fim de semana, né? Lembrando que nós só vamos saber se teremos G8 depois que o campeonato terminar, porque a Copa do Brasil é depois do Campeonato Brasileiro, né? As fases decisivas aí da Copa do Brasil. Em que pese isso tudo, essa história que foge à normalidade, à naturalidade do Campeonato Brasileiro, é um duelo importantíssimo pro Galo nessa quarta-feira, às 20h30 da noite, Edu. Você quer o escárnio 3? Vai.
Tem jogador que está na final da Copa Sul-Americana que vai jogar pela sua seleção dia 18. Aí viaja de volta dia 19 e praticamente não vai treinar para a final da Sul-Americana. Fazer um treino no máximo, né? Então não é só o calendário da CBF que é esdrúxulo, né? O da Conmebol também tem as suas esquisitices, mas a gente tem que conviver com esse calendário, mas... Importante destacar, tá? Para complementar a história aí do tem problema do calendário. 4? Não é não. É porque assim, eu entendo que a nova CBF pegou um calendário que não era dela. Eu entendo que ela pegou um negócio que não tinha lá muita solução. E num cenário sem solução, ela achou alguma coisa para tentar concluir o calendário de 2025 em 2025. Que eu acho que se ela não fizesse isso, o calendário ia terminar em 26 e aí ia empurrando para frente. Eu entendo tudo isso, mas ainda assim é um escárnio. A culpa é da véia. Da véia CBF. Mas vamos lá, Cirilo, vamos falar do Atlético, vamos falar das possibilidades que o Sampaoli tem para o jogo de amanhã. Jogo importantíssimo, que pode recolocar de vez o Atlético na briga pela pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Jogo que tira o Atlético matematicamente matematicamente, que iria a 46 pontos, a pontuação chave é 45, de qualquer problema de rebaixamento. E olha isso, é um jogo que, se o Fortaleza perde, ele só conseguiria chegar a 45. Então o Fortaleza pode se ver em apuros, tem desfalques importantes. E eu acho, Cirilo, que a situação do Atlético só não é pior por conta desses desfalques, jogadores que estão com as suas seleções, suspensões, porque o Galo está se adaptando a rodar elenco. E eu acho que o rodar elenco, desde que o Sampaoli chegou, é um dos motivos pelos quais o Atlético melhorou na temporada. Porque rodando o elenco, ele tem dado minutos a muitos atletas, ele tem recuperado fisicamente essa equipe, e isso nesse momento do ano de 2025 é fundamental. Você chegar mais inteiro na reta final de campeonato, você chegar mais inteiro na final da Copa Sul-Americana, ainda mais se você olhar a tabela do seu adversário, do Lanús, com pouquíssimos jogos nos últimos 30 dias, ou pelo menos menos jogos que o próprio Atlético, chegaria mais inteiro. Se o Sampaoli pega o Atlético e passa a repetir 11 jogadores, rodada após rodada, ele simplesmente arrebenta fisicamente com seu time. Além de não ter conseguido recuperar ninguém, né? Porque ele só recuperou atletas porque ele conseguiu rodar e dar minutos a muitos deles, inclusive jogadores que não vinham sendo utilizados. Então, nesse momento, faz parte ainda do planejamento você rodar elenco. Mas dá para montar duas equipes fortes para esses dois próximos jogos. Ainda mais para o jogo de amanhã, que não tem viagem, é em casa, tem todo esse fator emocional de ser a despedida do grupo, do elenco, do seu torcedor antes da final da Copa Sul-Americana, porque o outro jogo é em Bragança Paulista. Então tem vários aspectos que fazem desse jogo um jogo muito importante para o Atlético na temporada. Então teve jogador que não entrou em campo contra o Sport, que estava suspenso e que pode ser utilizado agora. Tem jogador que atua por apenas um tempo, 45 minutos, então tá saudável fisicamente, seja aquele que começou, como no caso Fausto Vera, ou aqueles que terminaram no jogo, e aí são muitos. Scarpa, Hulk, Alexander. Então as possibilidades são muitas, dá para montar um Atlético forte, favorito para vencer o Fortaleza, e que, se vence o Fortaleza, ganha ainda mais confiança, moral junto ao seu torcedor, preocupa os adversários, e quando eu falo adversários é o da final, porque você pode ter certeza que lá na Argentina eles estão de olho aqui no Brasil. Eles estão olhando o que está acontecendo, inclusive os jornais, os veículos de comunicação estão destacando isso, da recuperação do Atlético, técnica, tática, física, emocional. Isso tudo conta, isso tudo pesa num momento como esse. E a vitória amanhã é fundamental para trazer ainda mais peso para essa reta final do Atlético na temporada. Sem dúvida, amanhã, jornada esportiva. Pedro Abílio, mais do Galo. O Atlético informou hoje que Bruno Musi não será mais o CEO da equipe a partir do ano que vem. Aliás, do clube, né? Ele que tem sido um braço direito de investidores da SAF há algum tempo. O Bruno Musi chega ao Atlético ainda naquele período, né? 2018, 2019, de concepção da obra da Arena MRV. Foi CEO da Arena MRV e depois, a partir de 2022, começou também a comandar o Atlético como um todo no departamento de futebol ligado à SAF. O Bruno Musi se despedirá no último dia do ano, no último dia de dezembro, e a partir do início do mês que vem, o Atlético pretende anunciar um novo nome que já está contratado e iniciar um processo de transição
Então é essa a expectativa. Bruno Musi, depois de cerca de 6, 7 anos aí, comandando frentes importantes no Atlético, vai se desligar do clube. Não houve nenhuma ruptura por parte unilateral, viu, Cirilo? Um acordo entre o Bruno Musi e o Atlético, e ele vai seguir a sua carreira como executivo. O Atlético, em nota, fez questão de agradecer pelo trabalho, profissionalismo e também desejar muito sucesso ao Bruno Musi na sequência da caminhada dele. Para fechar, Pedro Abílio, 23.500 ingressos vendidos para Atlético e Fortaleza amanhã às 8h30 da noite na Arena MRV. Torcedor teve até o fim da tarde dessa terça-feira para resgatar o voucher, todas as categorias do Galo na Veia, tendo até 50%, ou melhor, tendo 50% de desconto no ingresso extra. A expectativa é de que as vendas ainda sejam alavancadas de hoje para amanhã. Homenagens ao Hulk serão feitas também nesta quarta-feira na Arena MRV. Lembrando, mais tarde o Atlético vai publicar um material especial sobre os 500 gols do ídolo atleticano. O Sávio Pereira Sampaio apita amanhã na Arena MRV esse Galo e Lion, viu, Cirilo? Sávio Pereira Sampaio captou no fim de semana Flamengo e Santos. Aliás, a arbitragem brasileira tem uns negócios assim, né? O cara some, não apita nada mais. Aí do nada ele apita um jogo do líder, um jogo do vice-líder, assim que ele funciona. Conseguiu ser chamado de arrogante pelo Neymar. Não. E foi chamado assim, o Neymar virou pra ele e falou: você é um M, 3 pontinhos. Na nuca dele. E ele não expulsou o Neymar. Aliás, de certa maneira, vamos falar do Neymar no segundo tempo também, mas de certa maneira eu até acho que o Sávio foi, não sei se o tema é esse, mas inteligente. Porque se ele puxa um vermelhinho pro Neymar ali, o assunto ia ser: o Santos perdeu porque o rapaz expulsou o Neymar e é arrogante. E talvez ninguém nem tivesse a câmera captando que o Neymar virou na nuca dele e falou: você é um M, né? Foi o que disse o Neymar no fim de semana. Mas boa sorte ao Sávio Pereira Sampaio, que vai apitar Atlético e Fortaleza, e que a turma respeite um cadinho mais o árbitro também. Não precisa chamar o rapaz de M não, né, Edu? Quando fala do Neymar, eu só lembro de René Simões e Dorival Júnior. Pois é, esta é a parada, esta é a definição. O Neymar vai ser assunto daqui a pouquinho também aqui na turma do Bate-Bola, que merece um capítulo à parte aí.